também podem aparecer caso Trump sancione o projeto de liberar todos os documentos da investigação do caso Epstein. Zaidan, o Trump ontem que teve um encontro com o príncipe saudita, o Mohammed bin Salman, no bom e velho estilo Trump, né, aquele jeitão de falar, não, vamos chegar a um acordo, foi ótimo o papo e tudo mais. Esse sujeito não sabia nada do que estava acontecendo lá com o Jamal Khashoggi, não foi informado, né? O caso de Jamal Khashoggi, que foi morto dentro da embaixada da Arábia Saudita lá na Turquia, que era correspondente do Washington Post. Isso gerou um problema danado nas relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita lá atrás, né? E na esteira disso tudo, o New York Times, né, outro jornal americano, destacou que o Trump já teria aprovado um plano para operações secretas da CIA na Venezuela. Segundo a reportagem, que cita fontes, a iniciativa teria como objetivo preparar terreno para eventuais ações do governo americano em território venezuelano, viu, Zaidan? Com relação ao Bin Salman, houve uma pergunta, né? Inclusive a repórter destaca que havia gente furiosa com a presença dele ali por causa do caso Khashoggi. E aí o Trump pergunta, você é de onde? Né? O repórter fala, ABC News, né? Aí ele fala, ABC Fake News. Então, e aí defendeu o Bin Salman, dizendo que ele não sabia de nada e tal. Na verdade, tanto Trump quanto Biden sempre acobertaram Bin Salman nesse caso, sempre. O Biden também, pelos interesses não só econômicos e comerciais, mas também geopolíticos dos Estados Unidos na região. E por conta desses interesses geopolíticos, a Arábia Saudita poderá comprar caças F-35 moderníssimos, e Israel não gostou dessa possibilidade, mas em compensação a Arábia Saudita se abre para assinar os acordos de Abraão, né? Abre-se a possibilidade de um reconhecimento mútuo entre Riad e Israel. Então existe essa possibilidade de que a Arábia Saudita, como aconteceu com os Emirados Árabes, tudo isso foi interrompido em razão da guerra em Gaza, dos ataques a Gaza, da devastação em Gaza. E quanto à Venezuela, o Trump ele tem dado sinais, como é típico dele, né, dúbios, né? Então ele confirma que está autorizando operações da CIA em terreno venezuelano e, ao mesmo tempo, diz que está aberto a negociações com a Venezuela. O New York Times diz que o Maduro ofereceu deixar o cargo em 2 ou 3 anos, ofereceu abrir a exploração de petróleo na Venezuela para empresas dos Estados Unidos, mas isso pode ser também notícia plantada, né, pela própria inteligência americana. Se não for, é um recuo tremendo do Maduro, um sinal de medo de uma possível ação dos Estados Unidos, se for verdade, mas pode também ser mera informação plantada pela inteligência dos Estados Unidos e publicada pelo New York Times. É isso. 5 da tarde, Zaidan. Ponto final no Bandeirantes Acontece de hoje, mas amanhã a gente está de volta com mais informações para a gente bater papo com o nosso ouvinte. Um abraço para você e para o Manuel aí em Uberaba. Até amanhã a todos. Abraço para a Vec, até amanhã, até sexta. Clara Viterbo, um abraço. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17:02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate, hoje até 19 horas, porque tem bola rolando nesta quarta-feira. Você participa do Fala Galera. Torcedor bugrino, você aprova a permanência do Isaac por mais um ano? Opine 97102-1493. 97102-1493. Torcedor pontepretano, você aprova a permanência de Diego Tavares por mais um ano? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Alvo do Guarani, Igor Henrique fecha com o Atlético Goianiense e renovação de Isaac ganha força para 2026. Negociação por Rafael Donato esfria e Guarani abre conversas com Jonathan Costa, zagueiro que está de saída do Avaí. Apesar do interesse do Guarani, William Bigode não reforçará o Bugre em 2026. Prioridade do atacante é continuar no mercado da Série B. Guarani só abrirá conversas com Natan Melo caso Kelvin seja negociado. Volante do Vila Nova está no radar da diretoria alviverde, mas também tem sondagens de clubes da Série B. E daqui a pouco o primeiro reforço do Bugre para a próxima temporada. O atacante Guilherme Parede falará ao vivo aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Oeste faz proposta por Andrei e aumenta chances de saída. Pautas da Ponte Preta. Diego Tavares ficará na Ponte para a próxima temporada. Clube aciona cláusula de renovação automática para assegurar a permanência do jogador até dezembro de 2026. Diretoria da Ponte afasta interesse do Náutico por Pedro Rocha. Goleiro foi procurado pelo Timbu, mas está nos planos da Macaca para a próxima temporada. Arthur, o Anderson e Luiz Felipe também receberam sondagens do Náutico nas últimas semanas. Ponte tem priorizado oportunidades do mercado alternativo, enquanto aguarda alívio financeiro previsto para dezembro. Diretoria trabalha com expectativa de ampliar o poder de investimento somente após as eleições, que estão marcadas para o dia 30 de novembro. Destaque do portal carlosbatista.com.br.
sem definição por Toró. Clube abre negociação com destaque da Série D. Pautas. Notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O árbitro Ramon Abate Abel e o VAR Hubert Estevan foram suspensos por 40 dias pelo STJD em sessão realizada nesta quarta-feira por erros no clássico entre São Paulo e Palmeiras no início do mês de outubro. 2 lances capitais do duelo foram analisados. O primeiro foi um pênalti não marcado no palmeirense Alain sobre o São Paulino Tapia e uma possível expulsão de Andrés Pereira em uma falta sobre Marcos Antônio. Pauta 2. Desfalque do Flamengo na final da Libertadores e no restante da temporada. Pedro se pronunciou no início da tarde desta quarta-feira. O atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda no treino desta terça e só volta aos campos em 2026. Abre aspas. Nação. Passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente são muito maiores do que minha ausência nesta reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia e jogos. Fecha aspas, disse o atacante flamenguista. Pauta 3. O Brasil será cabeça de chave na próxima edição da Copa do Mundo. A FIFA atualizou o ranking, que agora tem a seleção brasileira na 5ª colocação. Além do Brasil, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha e os 3 países sede também serão cabeças de chave pelo ranking. A Copa de 2026 terá 48 seleções divididas em 12 grupos de 4 equipes na primeira fase. Até 2022 eram 32 seleções em 8 grupos também de 4 seleções. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, depois do interesse do Náutico em Arthur e também no Luiz Felipe. Dessa vez o Timbu fez uma sondagem pelo Pedro Rocha, mas o goleiro está nos planos da Macaca para 2026 e deve permanecer no Moisés Lucarelli. Pelo lado do Guarani, o Guarani que havia sondado o volante Igor Henrique, que já defendeu as cores do Bugre em 2019 e 2020, não deu certo, o jogador acabou fechando com o Atlético Goianiense e agora a diretoria avança na renovação de contrato com o Isaac para a próxima temporada, Batista. São 17h11, hoje o programa termina mais cedo, tá? Até às 19 horas, então... Até lá você pode mandar as mensagens aqui para o 971021493. Mensagens para participar das enquetes e também dos temas do dia, caso queira colocar também a sua opinião.
São 17 horas e 11 minutos, está no ar o Esporte em Debate, Rádio Bandeirantes, 92 anos no ar, a primeira emissora de Campinas. Prêmio O Concur da ACESP. A Rádio Bandeirantes ganhou 10 vezes pelo regulamento, não pode mais, desde 2019, ser votada. E ganhou, em 2020, o prêmio de O Concurs, Galeria de Notáveis. É o prêmio definitivo quando uma emissora ou um profissional não pode ser mais votado. Aqui da Bandeirantes é o caso do Cláudio Zaidan, também ganhou 10, não pode ser votado. O Ricardo Capriotti também não pode ser votado, mas outros grandes profissionais também não podem ser votados. Hilton Neves, Galvão Bueno, Milton Leite, José Silvério, também são profissionais que não podem ser votados porque, pelo regulamento, ganharam 10 e quando atinge o 10º prêmio, a emissora é impedida de votar. E aí ganha o prêmio definitivo, que é esse prêmio Galeria de Notáveis. Mas a Bandeirantes, todos os anos, cumprimenta todos os ganhadores do prêmio ACESP. 17h13, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui do estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Aproveita, manda aí um like para nós, senta o dedo no botão. E você que não é assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99. Com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha
preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 18 minutos, uma correção. Eu disse que o programa vai até 19, mas o jogo começa 19h30. Palmeiras e Vitória. Transmissão da rede. Então, a paga não é 19. Nós vamos até 19h30 mesmo. 19h30, aí sim entra a transmissão em rede nacional. Portanto, 19h30 é o horário de encerramento deste programa, tá bom? São 17 horas e 19 minutos em Campinas. Boa tarde, Batista. Parabéns pelo programa. Batista, quando você jogava no torneio da Cana, alguma vez você reclamou do gramado, da bola? Macedo Parque Via Norte. Bom, o Macedo deve estar falando isso, né? Porque hoje coloquei na tela da Band, nos donos da bola, uma vez mais a reclamação. Na verdade, ele detonou o gramado sintético presidente Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo. E claro que ele estava cutucando a Leila Pereira, né? Porque ele disse: mas fez o estádio para shows, então vá viver de shows e não dispute a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é impressionante, mas há uma rixa entre a Leila Pereira, que vira e mexe está cutucando o BAP, e o BAP, que vira e mexe está cutucando a Leila Pereira. Sobre gramado sintético, Neymar também reclamou do gramado, não gosta, não se disponibilizou quando o Santos jogou no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. A reclamação do BAP é que é injusto. Ele diz que gasta 38 milhões de reais por ano para cuidar do gramado do Maracanã, onde o Flamengo manda os jogos no Rio de Janeiro. E quem tem gramado sintético, claro que ele não disse o nome, mas estava se referindo ao Palmeiras, gasta 10 milhões. Então, na teoria, ele acha injusto que um time tenha privilégios econômicos
em cima de outro, que gasta muito mais para tomar conta, para cuidar do gramado natural. E ele diz que nenhuma grande liga do mundo, das 5 ou 6 grandes ligas, nenhuma tem gramado sintético. A Argentina, disse ele, aqui do lado, não tem gramado sintético. E aí, quem defende o gramado sintético é porque defende uma ideia de que a FIFA liberou o gramado sintético. Só que a FIFA liberou para países que grande parte do ano fica embaixo de neve. Não tem como cuidar da grama numa situação como essa. Então liberou para países que têm esta situação o gramado sintético. Aí os países que não têm esta situação, aqui no Brasil de vez em quando cai um pouquinho de neve lá em São Joaquim, Santa Catarina. E assim mesmo o sujeito tem que acertar direitinho o dia, né, correto, para poder receber essa neve na cabeça. Os outros estados brasileiros, nenhum tem neve. Nenhum fica embaixo de neve grande parte do ano. E aí essa é a questão que foi colocada aí pelo BAP, que aproveitaram essa brecha da FIFA para países tropicais, que é o caso do Brasil, e ficam usando o gramado sintético. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira, véspera de feriado. Só encontrar aqui, piriri pororó, vamos lá. Fala Galera de hoje, torcedor bugrino. Você aprova a permanência de Isaac por mais um ano? Eu acho que ele merece. Ele, nas mãos do atual treinador do Guarani, ele teve bons momentos. Foi chamado até de craque pelo próprio treinador. Eu acho que merece sim, tá no grupo e com certeza pode ajudar. Torcedor pontepretano, você aprova a permanência de Diego Tavares por mais um ano? Também é outro que fez por merecer a continuidade. Portanto, eu ficaria com ele, jogador inteligente, bom passe, como é o Isaac, não é? Então eu também ficaria com ele, Batista. 17h24, Breno Beretta. E os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Cristóvão Borges voltou a ser treinador, ele que estava afastado desde 2023, o último clube dele havia sido o Figueirense, agora ele assumiu o Tombense, que caiu para a Série D do Brasileiro, vai disputar o módulo 1 do Campeonato Mineiro e também a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. E o Náutico fechou com o Júnior Todinho, aquele mesmo que já jogou no Guarani, tá com 31 anos, estava no Vila Nova e o Júnior Todinho vai defender o Náutico na próxima temporada, Batista. 17h25, hoje aqui no Esporte em Debate, você vai participar e ganhar e concorrer a prêmios. Serão 2 ganhadores, tá? E cada um irá ganhar 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. E para participar, entre agora na nossa live. É muito fácil, tá? Aliás, são 2 maneiras para você participar. Uma é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você, onde tem o chat, onde o pessoal deixa comentários, você vai clicar no link que está lá e aí vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Outra maneira é pelo site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções
e aí vai aparecer lá também o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Tanto faz pelo site ou então pelo YouTube, tudo vai para o mesmo lugar, que é o local onde a gente faz o sorteio eletrônico, tá? Então, o que for mais fácil para você, site ou então pelo YouTube, preencha, é importante preencher o formulário que está lá, e aí é só isso, você já estará concorrendo. O sorteio será em algum momento deste programa. E os ganhadores, serão 2 hoje, né? Terão que retirar o prêmio até 26 de novembro, até o dia 26. Das 9 até o meio-dia, aliás, das 9 até a 1. Das 9 a 1 e das 14h30 até as 17h30. Aqui na portaria do Grupo Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes fica aqui no prédio, aqui no edifício João Jorge Saad, e o edifício fica aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. Saída para Valinhos, Jardim São Gabriel, aqui onde tem um monte de antenas, e aí o prédio aqui da Bandeirantes fica bem do lado. Chegando aqui, o ganhador tem que trazer um documento que contém o seu CPF, e aí beleza. Chegando aqui é só dizer que você veio retirar o seu presente. E aí você já recebe dentro desses horários, né, que eu coloquei aqui, você recebe com tranquilidade os seus presentes. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batistão, boa tarde. Boa tarde, amigos da Band, CH, Tigrão. Em relação à enquete do Guarani, concordo com a renovação do Isaac para compor elenco, tá? Sabemos da dificuldade do mercado aí em achar meias, então eu concordo sim com a renovação do Isaac. Agora eu vou dar uma outra informação para vocês, tá? O zagueiro Jonathan Costa já está fechado com o Guarani, já é jogador do Guarani, e o zagueiro Rafael Donato já está com uma proposta na mesa também, porém ele também está analisando uma proposta do São Bernardo, tá? Analisa uma proposta do São Bernardo, mas tem grandes chances de vir para o Guarani aí fazer uma grande dupla de zaga, né? O que vai ser muito bom pro Bugre aí. Zagueiro Jonathan Costa fechado até dezembro de 2026. Um abraço a todos, é o Mauro do Planalto. Valeu! Valeu, Mauro, abraço, mais um. Fala, Batista, boa tarde, tudo bem? Ô, Batista. Oi. Tá meio complicado a situação da Ponte Preta. A questão do nível de jogadores que ela precisa. A diretoria tem que botar na cabeça que a régua da Série B é muito mais alta. Eu estive assistindo vários jogos da Série B e eu vou te falar pra você, o pau tora lá, hein? Ou monta um time competitivo, ou vai ter problema. E vou dizer mais, esse time que disputou a Série C, tem muitos jogadores aí que até para compor elenco para a Série B é meio complicado. Então tem que pensar muito, tem que buscar recursos, seja onde for, tem que se virar, tem que resolver logo isso até o começo da primeira semana de dezembro. Porque o mercado não tá brincadeira não, hein? E os campeonatos estão mais difíceis. Avelar de Hortolândia, um abraço a todos aí. O Avelar na SH tem razão. A Série B, a régua subiu muito. Veja, times fortíssimos que estão disputando a competição com uma dificuldade imensa de permanência. Sem contar aqueles times como Novo Horizontino. De novo não conseguiu subir. Cuiabá
que é um clube administrado como uma empresa pelos irmãos lá, que são grandes empresários, e também ficou pelo caminho. Então, a Série B, realmente a régua está muito alta, né? Tá, esse ano, veja, todos os times que vão subir, Batista, estão fazendo mais de 60 pontos. E nós até a última rodada temos 6 times com condição de subir. 2 já subiram, na verdade, né? Tem 4 times para 2 vagas. O campeonato foi muito forte, nivelado por cima. Tudo bem que a turma de baixo foi muito mal, e por isso que os times de cima dispararam, mas ele foi equilibrado até a penúltima rodada com 10 times com chances de subir. O que significa isso na prática? Equilíbrio, força. Os times não estão para brincadeira. E digo mais, os times que vêm da Série A para a Série B são times fortes, times grandes. Então, se não se cobrir, eu acho que o Avelar tem toda a razão, tem que contratar qualidade, tem que reforçar rápido, e quanto mais demorar, Batista, mais difícil fica para contratar. O ouvinte tem razão. Se não, bate e volta, né? Bate e volta, é complicado. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17h35, ouvinte no ar. Boa tarde, Batistão. Boa tarde a todos aí. Um abraço especial pro Tigrão, Alex Santana, de Arthur Nogueira. Batista, não ficaria com o Isaac, viu? Muito mal aí na última temporada, teve um lampejo aí, mas quando o Guarani precisou realmente nos jogos decisivos aí, ele teve a mesma utilidade da água da salsicha, né? Então não renovaria. Porém, vai trazer quem, né, Batista? Ninguém quer jogar a Série C. O Guarani vai acabar renovando com muitos jogadores aí do elenco, porque ninguém quer vir, infelizmente. Tá feia a coisa, viu, Batistão? Um abraço. Abraço, mas o Guarani não montou um time ruim para este ano, não. Assim, o começo foi terrível, né? Eu tô falando o time que terminou, tá? E não que começou. O Guarani fez, não sei se o Breno lembra, quantas contratações foram feitas nas 2 janelas de transferências. Mas contratou bastante, né? Eu vou pegar o número aqui, Batista, que eu não tenho de cabeça, mas eu tenho aqui anotado, eu já te respondo. Então, contratou bastante, o time que terminou não subiu por 1 ponto, por uma bobeira no jogo diante do Náutico. Nem tô colocando os derbys aí na parada, tá? Que
porque são jogos com um prognóstico imprevisível. E o Guarani perdeu os dois. Mas, se tivesse vencido, o time do Náutico teria subido. Então, o Guarani se montou um time, não estou dizendo que seja ótimo, mas o suficiente para subir. Não subiu por um ponto este ano. Por que não pode montar um time igual, com a mesma qualidade e caprichar um pouco mais para o campeonato do ano que vem? Ô Batista. Oi. Foram 9 contratações na janela em junho e outras 8 entre julho e setembro, ou seja, 17 contratações. Então, contratou muita coisa. Então, eu estou me referindo ao time a partir das contratações. Não o time que começou o campeonato, que foi o circo dos horrores. 3 jogos, 3 derrotas consecutivas e a última colocação. Então, tem sim possibilidade de contratar bons jogadores, mesmo estando na Série C. Boa tarde, Batista. Aqui é o Felipe Verginelli, do centro de Campinas. Gostaria de saber se tem alguma informação de como estão as obras do CT, do Jardim Olinda. Olha, as obras do CT estão paradas. Foi feito lá um trabalho de terraplenagem. Você sabe que toda obra é necessário primeiro preparar o solo. E esse trabalho, ele foi pago de forma antecipada, de acordo com o que disse aqui, neste microfone, o presidente Marco Eberlin. Tinha o recurso na época, efetuou o pagamento adiantado. A empresa fez o trabalho e agora tem uma etapa que vem na sequência. Não sei qual é a etapa, mas aí já vai necessitar de recursos, que no momento a ponte não tem. Então foi feito um trabalho, está lá, não é perdido, mesmo que demore um pouco para começar a edificar, né? Porque lá a ponte pretende colocar, já tem um campo de treinamento, vai fazer mais 3, também alojamentos, vai fazer um anfiteatro para palestras e etc. E ali é um local que pertence à ponte, né? Por exemplo, a ponte não tem lugar para abrigar as categorias de base. Estava pagando aluguel lá em Jaguariúna. Teve que entregar lá o local. O Jardim Olinda pertence à ponte. Se a ponte conseguir fazer os alojamentos e os campos de treinamento, ou seja, o custo é 0, pelo menos com relação ao aluguel, né? Poderá acomodar lá as categorias de base. E mais do que isso, é importante que as categorias de base estejam junto com os profissionais. Fica mais fácil de observar e etc. Aí categorias de base lá em Jaguariúna. Nem sei quantos quilômetros tem daqui em Jaguariúna. E aí o profissional treina no Jardim Olinda. Quer dizer, para o treinador do profissional sair do Jardim Olinda, ir a Jaguariúna, observar algum jogador, fica mais difícil. Enquanto que se tiver todo mundo junto, ele dá alguns passos lá para o lado direito, ele já chega no campo onde está treinando o time da base. Então a ideia é inteligente. Agora, precisa de recurso, né? Porque a gente sabe que obra não é fácil. Obra custa dinheiro. E o dinheiro é o que a ponte não tem no momento, né? Nem para pagar os jogadores que trabalharam durante a Série C a partir de agosto de 2025. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas
e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimos de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali ao lado da Avenida John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também tem nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. 17h43, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, amanhã, dia 20 de novembro, acontece a eleição na Ponte Preta, a eleição que elege a chapa neste dia 20 de novembro, como a gente vem trazendo aqui há alguns dias no noticiário da Ponte Preta dentro da Rádio Bandeirantes. Amanhã acontece a eleição da chapa e no dia 30 a eleição para presidente. A votação acontece amanhã no Salão Nobre do Majestoso, tem início às 8 da manhã e termina às 8 horas da noite, 8 horas da noite, portanto 12 horas aí para os conselheiros votarem. Como só tem apenas uma chapa, apenas a chapa 77 aí, chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente Weberlin, conseguiu a inscrição, conseguiu reunir aí as 225 assinaturas necessárias, portanto, essa chapa será eleita por aclamação amanhã na eleição da chapa da Ponte Preta. E falando um pouco sobre o time, algumas semanas eu trouxe aqui que a diretoria já estava negociando a permanência do Diego Tavares, um jogador que cresceu muito de produção depois da chegada do técnico Marcelo Fernandes. Ele deve sim ficar na Ponte Preta para a próxima temporada. O João Brigatti já tinha iniciado as conversas com o jogador e agora a Ponte Preta ativou aí a cláusula que havia no contrato dele, que no caso de acesso ele renovaria o contrato para a próxima temporada. E um outro jogador que foi sondado por um outro time, mas também fica na Ponte Preta em 2026, é o Pedro Rocha, depois do interesse do Náutico no Luiz Felipe e também no Arthur, jogadores indicados pelo Hélio dos Anjos. O Timbu também fez uma sondagem pelo Pedrão nesta temporada de 2025. Ele fez apenas 3 partidas nos momentos ali que o Diogo Silva não estava disponível. O Pedrão assumiu aí o gol da Ponte Preta em 3 ocasiões, uma no Campeonato Paulista e 2 vezes na Série C do Campeonato Brasileiro, mas, como eu disse, o Náutico sondou o jogador, tinha interesse na contratação, também indicado pelo Hélio dos Anjos, mas o Pedrão está nos planos da diretoria, também da comissão técnica do Marcelo Fernandes para 2026, e o Pedrão fica assim no Majestoso para a próxima temporada, lembrando que a reapresentação do elenco alvinegro está marcado para o dia 2 de dezembro, Batista. São 17h46. Vou passar para o CH comentar, falar da Ponte Preta, mas antes eu tenho um recado da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados.
uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas em Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar qualquer dúvida que você tenha sobre a peça que você está precisando. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bom, CH, sobre a Ponte Preta que está no mercado, embora não revele. E também não temos, a certeza de quando é que a Ponte vai começar a revelar os contratados. A gente tem aqui uma ideia. Como o dia 30 é o dia D, nós estamos imaginando que, a partir da reapresentação, os nomes começarão a ser divulgados. Até lá, é só especulação em CH. Nem fale. A coisa é até maçante, né? Eu tô aqui todo dia e todo mundo pergunta de maneira maciça. A torcida da Ponte do Guarani, eles acompanham muito a gente. Todo dia recebo, ou na rede social, ou no WhatsApp da rádio, perguntas. E aí, quem está contratando? Como é que está isso? E a pergunta corrente em relação à Ponte é: e os salários foram pagos? É complicado, né? O presidente já falou o que vai fazer. Ele deve ter um plano, não é? Apesar de eu gostaria muito de perguntar para ele qual é esse plano para resolver transfer ban, desbloqueio de contas, antecipação de verba e pagamento dos jogadores, que se é que está pendente, né? Porque hoje eu estava pensando, depois do bate-papo que nós tivemos, eu, o Gleger, você e o Breno, sobre um aspecto que chama atenção. O único jogador hoje que deixou a Ponte Preta de fato, daqueles mais importantes, foi o Anderson. O restante era reserva, jogador que não acrescentava tanto, ou acrescentou pouco. Porque o que disse o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, na última entrevista que nós fizemos com ele? Eu elenquei alguns jogadores, ele disse de outros também, mas ele basicamente falou da espinha dorsal. Eu posso estar errado, isso não é uma informação. Eu tenho a impressão que com esses da espinha dorsal, a Ponte já amarrou a situação de continuidade. Porque o Marcelo Fernandes foi muito enfático. Eu sei que tem especulação, porque o Náutico quer esse, quer aquele. Não vai sair o Pedrão, a não ser que aconteça um desastre no plano do presidente. Não vai sair o Diego Silva, não vai sair o Elvis, Luiz Felipe, Léo Oliveira, Rodrigo Souza, Gé, Toró. Esses caras vão ficar. Porque não dá para... Se perder tudo isso, todos esses nomes que eu estou dizendo, a Ponte começa com nada. Eu não estou falando dos garotos, porque os garotos estão numa prateleira abaixo, na minha opinião. Então, eu tenho, assim, quase que certeza de sensibilidade que a Ponte está, além de ter conversado com outros jogadores e ter amarrado nisso, e a Ponte não revela, e ela está certa de não revelar, para não estragar e não atrapalhar o negócio, ela tem também amarrada a continuidade dos principais segundo a avaliação dela. Então a gente só resta saber quando vai ser esse anúncio, como a Ponte vai fazer, e eu repito,
Estou falando isso quase todo dia. Eu gostaria muito de entrevistar de novo o presidente para ele dizer quais são os planos para desenrolar toda essa situação que é complexa. Não dá para negar que não é complexa. E a preocupação do torcedor ela é legítima. Legítima. O Campeonato Brasileiro da Série B é mais difícil do que da Série C. E olha, do jeito que foi esse ano, eu posso aqui até afirmar que é mais difícil do que o Campeonato Paulista, que é muito difícil também. Então, quanto mais, como eu disse na manchete, quanto mais tempo demorar, mais difícil vai ficar, Batista. São 17h52, hoje até às 19h30. Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes, Carlos Batista, CH, Tigrão, o Breno Beretta. Eu queria... que estou numa dúvida. Eu queria fazer uma pergunta aí, se puder responder o CH. Quando o time vira SAF, se torna SAF, muda a razão social. Como se fosse uma empresa nova. As dívidas vão ser todas quitadas se mudar para SAF? Só essa dúvida que eu tenho. Eu agradeço aí. Clóvis, Ponte Pretano, bairro Bosque. Oi, Clóvis. Um abraço, muito obrigado pela participação. Bom, o CH, se quiser, pode falar a respeito, né? Mas, sim, quando uma SAF compra de um clube, a lei permite 90%. O clube continua existindo com o seu CNPJ. E a SAF ganha um ou outro CNPJ, que não tem nada a ver com o CNPJ do clube. E aí é feito um contrato para pagamento das dívidas. As dívidas têm que ser quitadas, né? Não tenha dúvida de que o dinheiro que vai entrar da SAF é para quitar as dívidas. É evidente que, às vezes, a coisa não acontece. Portanto, um rolo lá com a SAF do Botafogo de Ribeirão Preto. Que a SAF se comprometeu em passar 45%. O Vasco, o Tigrão já está conosco também, vai participar. Também teve um rolo lá. Mas, a grosso modo, sim, tem que pagar todas as dívidas e aí o clube que continua existindo, continua tendo um presidente, continua com seu CNPJ, não vai se responsabilizar por essa dívida no acordo feito. Mas a SAF, quando compra, está se comprometendo em pagar toda a dívida. Vou chamar o Tigrão para iniciar a sua participação e depois o CH também vai falar a respeito do assunto. Uma consideração aqui ao nosso ouvinte que tem essas dúvidas com relação à questão de SAF. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Abraço para você, Tigrão, boa tarde. Um abraço, Batista, boa tarde. Boa tarde aos amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Bom, só o CH vai falar sobre o assunto, e a pergunta foi endereçada a ele, mas só para contribuir, é por isso que quem está pensando em instituir uma SAF, em criar uma SAF, em negociar o clube, transformando-o numa sociedade anônima do futebol, normalmente, quando está muito endividado, tenta aí obter na justiça uma recuperação judicial. O que é a recuperação judicial, entre outras contas? É o reconhecimento, a declaração de todos os débitos. Então, ninguém entra numa SAF sem saber exatamente o tamanho do passivo. E aí, com a recuperação judicial,
está homologado na justiça. Ó, devo isso pro padeiro, isso pro açougueiro, esse aqui eu devo de tributos, esse aqui eu devo de salário, esse aqui é para fornecedor, tenho esse processo trabalhista aqui. A SAF é uma espécie de scanner do corpo chamado clube. E aí quem vai pôr a grana não pisa, não atira no escuro, não pisa no buraco negro. Ele chega e fala, tá bom, deve 500, mas um clube desse daqui, uma marca, um futebol vale quanto? É isso. Então tá, eu vou pôr 1 bilhão, 500 aqui eu reprogramo essas dívidas e o restante eu invisto no futebol para ter o retorno, porque ninguém entra em SAF porque torce para a Ponte ou para o Guarani, tá? O cara entra em SAF porque ele tá vendo lucro, tá vendo brecha. Ele entra porque ele acha que é um negócio lucrativo. E às vezes, como aconteceu lá no Vasco, no Botafogo e em tantas outras equipes, no Figueirense, do qual chegou a ser pedida a falência, depois que virou SAF, é que os caras entram empolgados, a auditoria não é bem feita, as pessoas às vezes não estão bem informadas, às vezes são aventureiros, não estou citando nomes aqui, e aí na teoria é lindo, e na prática, né, depois que mistura a escova de dente, nem tudo são flores. Mas é isso, só para contribuir, o CH tem muito conteúdo a respeito do assunto e vai responder também para o nosso ouvinte lá do bairro do Bosque, que aliás é um dos bairros mais bonitos de Campinas, mais tradicionais, quase que no centro da cidade e com uma reserva verde daquela que é um verdadeiro terceiro pulmão de Campinas. Vamos lá para o Fala Galera, já falei bastante na abertura. Torcedor bugrino, você aprova a permanência de Isaac por mais um ano? Bom, o torcedor está respondendo aí. Eu aprovo. Ponto, sem maiores delongas. E o Fala Galera da Ponte. Vamos lá. Na tela. Torcedor pontepretano, você aprova a permanência de Diego Tavares por mais um ano? Olha, se fosse pelo início dele, eu não aprovaria. Mas ele evoluiu muito e se for o Diego Tavares, que terminou a Série C, não sei o que vai responder o torcedor da Ponte, mas eu também aprovo a permanência do Carequinha bom de bola. E você, CH, sobre a questão aí da SAF? Eu já coloquei aqui por diversas vezes a minha opinião e eu vou pegar um assunto que está quentinho no dia de hoje, que é o rompimento do Botafogo de Ribeirão Preto com a SAF. SAF que deixou o clube de novo endividado, SAF lá do Botafogo que não fez o repasse em nenhum momento, como estava no contrato, e não pagou os atrasados conforme o contrato regia de SAF. Tem outro exemplo, Paraná Clube, que tinha a situação vendida na mão, uma dívida que ultrapassa os 220 milhões de reais, aí puxa daqui, o conselho exige dali, coloca a cláusula, o interessado sumiu, bateu pernas, e tem o Paraná Clube até fevereiro para resolver algumas pendências financeiras, porque senão será decretada a falência de um dos clubes mais tradicionais do futebol paranaense. Por que eu estou colocando isso? Eu tenho dito toda vez que perguntado sobre SAF o seguinte: tomem muito cuidado com quem vocês vão fazer negócio. Eu não sei quem tem interesse, eu não sei nem se o Guarani vai conseguir, se tem 3 propostas, 2 propostas ou 1 proposta. Eu só peço encarecidamente que a comunidade bugrina preste bem atenção, exija um contrato que seja bom para o clube, coloque nas cláusulas rompimento imediato, caso as cláusulas anteriores não sejam cumpridas, tem que ser um contrato leonino. O Guarani Futebol Clube, do tamanho que ele não pode ser tocado por aventureiros, por pessoas sem escrúpulo.
Tomara que o Guarani consiga, e isso é possível, consiga um comprador que queira realmente manter, no mínimo, a tradição e o respeito com o Guarani Futebol Clube, Batista. 18:01 tem promoção no ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas, doces e também tem a pizza de sorvete. Chopp Brahma a R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no ponto 10, pizzaria e restaurante de terça a sábado, a partir das 18 horas. Reúna aí os seus amigos, a família, aproveite para fazer lá o seu happy hour. Ambiente agradável, salão é climatizado, comida boa, atendimento de qualidade e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Olá, Tigrão, a sua opinião também sobre o noticiário da Ponte Preta. Às 18h03, até agora, nenhum jogador confirmado e muito provavelmente só teremos alguma confirmação depois do dia 30, hein, Tigrão? É preocupante. Preocupante, Batista. Meus amigos da Bandeirantes, é preocupante porque o tempo é muito curto. Esse ano de 2026, que está chegando aí, né? A coisa começa muito mais cedo, o campeonato se inicia no dia 11, mas não tem muito o que fazer. A Ponte está aí com uma lança atravessada no seu abdômen, chamada Transferban. Eu pergunto para você, como é que vai contratar jogador? A Ponte tem essas dificuldades que nunca escondeu, financeiras, de pendências salariais, com o elenco que terminou a Série C. E a gente sabe que quem está coordenando o futebol da Ponte deve estar se virando mais do que amendoim na boca de banguelo. Ou banguela. Né? Sabe como é que o amendoim fica, né? Quer morder, escapa aqui, vai ali e vai derretendo. Tá, ele fica virando ali. A Ponte está se virando, os envolvidos, mais do que amendoim na boca de banguela, para ainda tentar salvar e manter alguns jogadores que têm contrato. Alguns jogadores que interessam. Tem cara que tem contrato e não interessa. Acabamos agora, por exemplo, de falar do Diego Torres. Acho que é um cara que terminou bem o campeonato. Um Diogo Silva, namorado pelo mercado. Um Pacheco, namorado pelo mercado. Um Anderson, namorado pelo mercado. Um Elvis, cortejado pelo mercado. Né? O próprio Toró, que parece que a coisa não vai chegar a bom termo, segundo as informações que estão chegando. Estou falando de chegar ao bom termo porque ele tem que voltar para o Botafogo. O contrato se encerrou. Então não é brincadeira. Eu não quero aqui poupar ninguém. Acho que o risco é muito grande da gente entrar com um time não compatível com a sua história no Campeonato Paulista e não à altura da dificuldade do campeonato. Mas a torcida tem que aguardar. Nesse momento não tem muito o que fazer. A gente sabe que o movimento nos bastidores é gigantesco. Tem essa questão aí da arena, do retrofit, imenso retrofit no estádio Moisés Lucarelli. E aí eu já ouvi muita gente dizendo,
mas não tem dinheiro para pagar salário, vai mexer no estádio. É aí que pode. Olha o que eu vou falar aqui, Batista. É aí que pode estar o pulo do gato, ou o pulo do macaco, ou da macaca. Mas como assim? Seja mais claro. Imaginemos que essa empresa Quadra, que está negociando com a Ponte, e a negociação existe, se ela vai ser fechada é uma outra situação, né? Imagine, por exemplo, eu fiz uma pergunta outro dia e eu recebi a resposta. Recebi sim. Eu não vou dizer de onde veio. E não foi aqui no ar, não. Mas eu fui atrás. Numa boa. Até aí é função minha. Bem informar o nosso ouvinte. Escuta, como é que alguém vai aportar um valor para ser parceiro do estádio se o estádio está penhorado? Fiz essa pergunta aqui no ar. Depois entrou um passarinho preto e branco, tipo andorinha, janela estava aberta, pousou no meu ombro e cochichou aqui na ventana do Tigrão, que aliás não é das menores. Não é aquelas de abano, mas não é das menores também. Até porque você vai ficando velho, a orelha cresce, nasce pelo dentro do nariz, dentro dos dois ouvidos parece uma peruca, de tanto pelo, mas a cabeça mesmo que é bom vai ficando pelada. Coisas da idade. Não é um privilégio só meu, é de todo mundo. E esse passarinho preto e branco pousou suavemente aqui no meu ombro direito, botou o biquinho próximo da minha ventana, do meu tímpano, e aí cochichou o seguinte: de repente, é aí que as coisas podem clarear. Como assim, passarinho? Passarinho disse: de repente, no bojo do investimento, pode estar resolvida a questão da penhora. Seriam os 400 milhões só para o retrofit? É quase meia arena nova. Uma arena de 800 milhões hoje é um canhão de arena. Até porque a economia está parada. E a construção civil precisa criar emprego, né? Ficar todo mundo aí falando de bobagem, né? Fica todo mundo querendo... Bom, eu vou parar por aqui. Mas o mercado não está aquecido. Então uma obra dessa, ela, se for fazer uma arena nova, ela não é mais aqui. E também não pode ter superfaturamento como teve nas arenas da Copa. Mas com 800 milhões, meu Deus. Então, nós estamos falando aqui para fazer o retrofit de algo em torno de 50% de uma arena nova, partindo do alicerce, fazendo o buraco lá no barranco para fazer depois as arquibancadas, se é que seria um terreno acidentado. Então, metade, será que vai tudo isso? Ou parte disso pode servir também para viabilizar juridicamente o projeto da Arena Multishow, do retrofit que transformaria o estádio Moisés Lucarelli numa Arena Multishow, e na esteira desse investimento estaria sendo resolvida de uma maneira negociada a maior dívida com o maior credor do clube, que é o ex-presidente Sérgio Carnielli. E existe uma penhora na justiça, no poder judiciário. Ó, vamos sentar todo mundo? Agora pintou uma luz aqui. Quanto é que é? É 120, é 100, é 75? Vamos fazer um acordinho aqui, sai todo mundo feliz? Ninguém perde nada e a Ponte toca a vida dela? Então é isso que pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas então que ninguém desavisado, pô, não monta time, o campeonato vai começar, fica falando de retrofit. O retrofit da arena, ele tem duas funções, agora é opinião, não é informação. Uma delas, melhorar capacidade de público, não é muito, mas vai melhorar o conforto do torcedor, certamente vai aumentar em muito a média de arrecadação. O torcedor quer ser bem tratado. Veja o que aconteceu nas arenas do Corinthians e do Palmeiras, a média de público, comparando com situações anteriores. Então tem esse investimento. O investidor quer o retorno, a exemplo do que
acontece lá no Palmeiras, com a W Torre, ele quer o retorno gigantesco da promoção de espetáculos, de eventos. O clube quer ter mais arrecadação, mas tem a via paralela legal, não é arataca. Não se trata de nenhum tipo de negociata, maracutaia, não. Tem aqui, para investir tem que estar limpinho, porque você não vai pôr dinheiro em cima de uma coisa que amanhã ou depois não é sua. Porque o investidor, ele vai querer ser parceiro da Arena, claro. Comodato por 30 anos, aí eu não conheço o contrato. Só que tem essa bronca aqui, para ficar tudo limpinho, senão, de repente, você está gastando uma grana lá e vem um oficial de justiça e fala, foi para leilão e aqui o Zé Topete arrematou, você tem que aliviar aí o espaço. Você tem que bater em retirada. Então, essa informação deu uma possibilidade, não é isso que vai acontecer, mas pode estar por aí a resolução de um dos maiores problemas que a Ponte tem hoje. Quando eu falo problema, é econômico, que é o seu estádio penhorado. Então, no total do investimento, se sair o negócio, coloco tudo na condicional, poderia estar aí embutido também, né, o levantamento dessa penhora. Então, calma com, às vezes, alguns chiliques. Mas não monta time, vamos cair para 2, vamos voltar para a Série C e fica aí falando de estádio. Calma, muita calma nessa hora, que às vezes o buraco é um pouco mais embaixo. São 18h13. Se você tem um negócio, sabe que não dá para parar. Por isso, a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas. É isso, com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantindo velocidade, estabilidade e segurança para o seu negócio seguir sempre online. A Desktop é reconhecida pela qualidade da sua rede de fibra ótica. Afinal, já recebeu 2 vezes o prêmio de melhor internet do estado de São Paulo. É velocidade e segurança. E tem mais, a Desktop é a sua empresa. Conta com um atendimento personalizado feito por quem entende a importância de estar ao seu lado em todos os momentos. Afinal, um bom suporte técnico faz a diferença no dia a dia de uma empresa, não é mesmo? A Desktop será sua parceira, pronta para ver seu negócio crescer. Então, acesse desktop.com.br e saiba mais. Desktop sempre ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Campinas em ação.
Dia 20 de novembro, tem mais uma edição da Marcha Zumbi dos Palmares. Celebrando o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e reunindo o movimento negro e antirracista da nossa cidade. A concentração é na Estação Cultura, a partir das 9 da manhã, com caminhada até o Largo do Rosário. Neste ano, o evento presta homenagem à segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras, com o tema Por Reparação e pelo Bem Viver. O trajeto terá apresentações culturais, batuques e expressões de religiões de matriz africana, que reforçam a cultura afro-brasileira. O encerramento acontece às 13 horas com ato público no Largo do Rosário. Criada no ano 2000, a marcha integra um movimento que inspirou a criação do Dia da Consciência Negra. É respeito, é história e é resistência. É da Prefeitura de Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Para destacar o Campeonato Brasileiro com Palmeiras em campo, tentando reassumir a liderança da competição. 7h30 da noite, jogo adiantado, válido pela 37ª rodada. Tem Palmeiras e Vitória. O provável Verdão, Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Bruno Fux e também a presença de Jefté, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Rafael Veiga e Felipe Anderson, com Flaco Lopes e Bruno Rodrigues, a equipe do técnico Abel Ferreira, a possibilidade também do Alain iniciar a partida. Já o provável Vitória, Thiago Couto, Eric, Camutanga, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon, Baralhas, William Oliveira e Mateuzinho, Aitor, Canta La Piedra e Renzo Lopes, a equipe do técnico Jair Ventura. Apita o jogo Lucas Paulo Torezin. O árbitro de vídeo será o Rodolfo Toschi Marques do Paraná. Logo mais, 7h30 da noite, a bola rola no Allianz Parque. Tem Palmeiras e Vitória. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h19, atenção homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba, o seu cabelo, então eu indico a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo. Agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera, na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi.
18h21, vamos falar do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Guilherme Parede, novo reforço do Guarani, aliás, o primeiro reforço para a temporada 2026, só que antes eu vou repassar um pouquinho sobre situações de jogadores que interessam ao Guarani. Ontem eu até trouxe que o William Bigode, que está no América Mineiro, aliás, hoje ele está completando 39 anos. O Guarani fez uma consulta aos empresários do William Bigode, o Nenezinho, aliás, é o empresário dele, né? E só que o jogador tá bem na Série B, tá bem no América Mineiro, não quer sair da Série B e não quer sair do América Mineiro nesse momento. Ele que foi revelado pelo Guarani. Atacante Maranhão, é centroavante, pertence ao Maringá, tem 29 anos, jogando pelo Atlético Goianiense, emprestado esse ano, 7 partidas. Só que ele também interessa a Chapecoense. Eu sei que o Guarani quer muito o Maranhão, só que a Chapecoense está na Série B. Ou seja, o mercado para o Guarani é difícil disputar com os times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Veja só o prejuízo de não ter subido da Série C para a Série B. Zagueiro Jonathan, do Avaí, 30 anos de idade. Esse jogador passou a ser prioridade. Ele ainda não acertou com o Guarani. Até o nosso ouvinte, o Mauro, agora há pouco falou, né, sobre esse jogador. Ele ainda não assinou, então não dá para dizer que ele é jogador do Guarani, mas ele está muito próximo. Aliás, não significa, eu até ouvi de uma fonte hoje, que vem de dentro do próprio Guarani, é claro, né? Não significa que o Guarani está próximo de contratar o Jonathan, que não pode contratar o Rafael Donato. O Rafael Donato já tem a proposta e o Guarani continua atrás do Rafael Donato. O Jonathan está mais próximo, mas o Rafael Donato já tem a proposta, 36 anos, jogador que está atuando pelo Novo Horizontino. Qual que é o problema? O São Bernardo entrou na parada. E o São Bernardo, além do Paulistão, vai disputar a Série B, porque subiu na Série C. Hoje, é claro, é triste falar isso, né? Mas o jogador é mais fácil atuar e aceitar uma proposta do São Bernardo do que aceitar no Guarani, que ficou na Série C. O Pavani tem o mesmo problema. O meia que está atuando pelo Remo já tinha a proposta do Guarani, só que o mesmo São Bernardo entrou na parada. Tem o interesse em contar com o jogador na próxima temporada. Igor Henrique, volante que já passou pelo Guarani, estava no Vila Nova. O Guarani teria o interesse no Igor Henrique também, só que ele vai jogar no Atlético Goianiense. Preferiu ficar em Goiás, preferiu ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Natan Melo, jogador do Vila Nova, fez 5 jogos pelo Vila Nova, é volante, primeiro volante, tem 24 anos. O Natan Melo, o Guarani só vai atrás dele se o Kelvin for vendido. O Kelvin que tem uma proposta hoje de um grupo de empresários de R$1 milhão, ele tem uma multa de R$10 milhões, e essa proposta de R$1 milhão o Guarani acha pouca. Ele tem contrato com o Guarani até o final do ano que vem. Ou seja, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. É claro que o Guarani gostaria de renovar o contrato e estender o contrato dele, mas tudo depende dele e do empresário. Ele está valorizado no mercado, tem um salário baixo, cerca de R$15 mil por mês. Então é um jogador que desperta o interesse de outros clubes e o Guarani, é claro, se tiver uma proposta um pouco melhor do que essa de R$1 milhão, pode negociar o Kelvin, aí sim iria atrás do Natan Melo. Natan Melo, que tem potencial também, é um jogador jovem e está despertando o interesse de outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Mariano, eu trouxe até essa informação na tela da Band, que o Mariano, ele nesse momento não vai reforçar o Guarani. Por quê? Porque o Guarani tem contrato com o Cicinho até o final do Campeonato Paulista, que também é um jogador experiente, e o Cicinho vai permanecer pelo menos no Paulistão, ou seja, no Paulistão o Mariano não deve defender o Guarani. Quem sabe na Série C do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Guilherme Mariano, do Cuiabá,
está na lista daqueles 200 monitorados, mas ele não está próximo de fechado com o Guarani, porque tem vários times de Série B interessados também no Guilherme Mariano. Quanto ao Fernando Miguel, goleiro, o Guarani vai esperar terminar a Série A do Campeonato Brasileiro para tentar fechar com ele. Ele é a principal opção para defender o gol no Guarani, 40 anos de idade, o Fernando Miguel. E antes da gente falar com o Guilherme Parede, eu vou atualizar sobre os jogadores que encerraram o contrato agora. Quem são eles? Cauã Jesus, Caio Melo e também o Isaac. Eu trouxe até nos últimos dias e últimas semanas que o Guarani teria o interesse em ficar com os 3. Mas agora a atualização é o seguinte, o Guarani pretende oxigenar esse elenco com o Isaac, que é meia, e tem um salário baixo, considerado baixo, cerca de 35, 40 mil reais, o Guarani está próximo de renovar com ele. É difícil achar um meia da qualidade do Isaac, segundo as pessoas que eu consultei, então ele deve renovar com o Guarani. O Caio Melo e o Cauã Jesus dificilmente, talvez um dos dois, ou nenhum dos dois devem renovar com o Guarani. E agora o nosso contato nesse momento na Rádio Bandeirantes é com o Guilherme Parede, atacante que assinou com o Guarani até o final da próxima temporada de 2026. Ô Guilherme, seja bem-vindo ao Guarani, à cidade de Campinas. Eu queria que você falasse um pouco das suas características, se você é um ponta que atua pelos dois lados, você que tem 30 anos de idade. E eu queria que você falasse também como que foi esse ano, essa temporada pelo Vila Nova. A gente sabe, né? Muito se espera de atacantes que marquem gols. Eu sei que esse ano você não marcou gols. Você deu 4 assistências, mas não marcou gols. Eu queria que você falasse como que você tá, como que você chega no Guarani. Um abraço para você, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. O prazer é todo meu. Eu agradeço pelo contato de vocês. É um prazer imenso estar falando com vocês da Rádio Bandeirantes. E falar um pouco das minhas características. Você mesmo comentou aí sobre a questão de jogar pelos dois lados. Faço essas duas funções sim, faço por dentro. Uma coisa que eu costumo falar em todo clube que eu chego, do meio para frente eu jogo em qualquer posição. Onde o professor optar em me colocar, eu vou tentar ajudar da melhor maneira. Esse ano foi um ano que é um ano, vou dizer, atípico, né? Porque eu venho de uma lesão muito séria, uma lesão de ligamento cruzado. Voltei a jogar em maio desse ano, superei as expectativas dos médicos. Era para eu ficar de 8 meses a 1 ano, porém com 7 meses e meio eu já estava pronto para atuar. Mas mesmo assim, eles quiseram me segurar um pouquinho, até pelo risco que tinha, até pelo médico que me operou. E agradeço muito ao médico do Curitiba, que foi ele que fez a cirurgia, Dr. Roberto Tauschmann. E me ajudou muito nesse processo, consegui voltar. E tive um início, quando eu voltei a jogar, muito bem. Depois aconteceram oscilações, troca de treinadores. O clube passou por 4 trocas de treinadores, então... costumo dizer que a chance de dar errado é muito grande, né? Quando há muitas mudanças. Toda a sequência, tanto para o jogador quanto para o treinador, é muito importante. E só assim as coisas acontecem. E a gente tem inúmeros casos positivos. Um exemplo mesmo, o Mirassol, o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras. Enfim, Coritiba, que agora subiu, o Moza, um baita treinador. Enfim, temos inúmeros exemplos. Não foi um ano que eu fiz gol, mas pude ajudar com assistência. E como eu falei, atuei muitas vezes em posições diferentes, entendeu? Como pode dizer, não tive uma sequência numa posição que eu estou acostumado a jogar, pelas beiradas. Aí trocou o treinador, eu joguei por dentro. Depois atuei de 9. E, enfim, inúmeras coisas, mas não é desculpa. Mas também faz efeito, né? Para qualquer atleta. Mas, enfim,
foi um ano bom, voltei a jogar, graças a Deus, com saúde, bem fisicamente, treinando forte, podendo atuar bem também. Não foi um ano que o clube conseguiu o acesso, não foi um ano que o clube conseguiu fazer grandes partidas, foi um ano muito complicado em todos os sentidos. Enfim, mas estou preparado, estou com a cabeça boa, estou bem, feliz pela oportunidade que o Guarani, junto com todo o staff, com toda a diretoria, vem me proporcionando e está me proporcionando. É um momento que eu preciso, né? Preciso voltar a jogar, preciso voltar a fazer gol, como você mesmo citou aí. E é o que eu mais quero, cara. Mas o principal objetivo mesmo é poder ajudar o Guarani da melhor maneira a alcançar os objetivos principais, que é um bom início de Paulistão e, consequentemente, uma ótima Série C. O Guarani conseguir o acesso e voltar, né, gradativamente para o lugar onde ele deveria estar faz tempo. Nós estamos conversando com o Guilherme Parede, que é o primeiro reforço do Guarani para a temporada 2026, atacante. Eu já vou passar para a nossa equipe fazer perguntas para você, mas eu tenho mais duas curtinhas para te fazer. A primeira, o que te fez aceitar esse convite do Guarani para disputar a próxima temporada? Eu sei que tem o Paulistão que todo mundo quer jogar, mas o Guarani está na Série C, né? E tem muitos jogadores que despertam o interesse e falam, eu vou esperar a Série C, eu vou esperar a Série B definir para depois eu acertar e se sobrar eu jogo a Série C. O que te fez aceitar esse convite do Guarani? E também se você já jogou com alguém desse atual elenco, já conhecia o treinador ou já jogou com algum desses jogadores que estão sendo ventilados aí, vão ser contratados pelo Guarani. Olha, eu feliz com a oportunidade, né? Desculpa, cortou no final da sua pergunta, acabou cortando. Eu perguntei para você primeiro o que te fez aceitar a proposta do Guarani, mesmo disputando a Série C, e a segunda, se você já atuou com algum desses jogadores, tanto do atual elenco quanto dos que estão sendo contratados. Certo. Primeiro que o que me chamou a atenção e o que me fez aceitar foi a grandeza do Guarani, né? É um clube grande, um clube que desperta e a maioria dos jogadores quer jogar um campeonato paulista, e era uma coisa que era um campeonato que eu sempre quis jogar, entendeu? Um campeonato muito bom para jogar contra grandes clubes do cenário brasileiro, tá entendendo? E eu acho que eu precisava desse desafio. E não pensei duas vezes em aceitar a proposta, morar em Campinas. Como você falou, né? O pessoal espera acabar a Série B para depois ver o que vai acontecer. E quando apareceu essa oportunidade, inclusive apareceram mais 3 oportunidades de jogar a Série B novamente, mas quando surgiu a oportunidade do Guarani, eu não pensei, por conta dessas situações que eu te falei anteriormente, e também pela cidade, por escutar diversas coisas boas da cidade de Campinas. Tenho parentes da minha esposa que mora por aí por perto, no interior, perto também do meu sogro, onde ele mora. Então, todas as situações, tem escola para os meus filhos, escola que eles mesmos estudam aqui em Goiânia, que tem aí em Campinas também, para não ter toda essa mudança e não fazer tanto efeito na cabecinha deles, essa mudança, apesar de eles estarem acostumados. Mas eles estavam tão habituados aqui na cidade, né? Em Goiânia, uma cidade boa também, eu gosto muito. Mas é isso, eu pretendo dar o meu melhor aí, pretendo ajudar meus companheiros. Não conheço ninguém do atual elenco, porém o Matheus, que é um treinador, eu trabalhei com ele quando eu estava começando a jogar lá no Curitiba, e quando também ele estava começando a se
se despertar como treinador, né? Ele trabalhava junto com o Tcheco na época. E aí a gente pôde trabalhar pouco tempo juntos, e logo depois eu fui para outro clube, enfim. E a gente se distanciou, mas às vezes a gente, como ele é de Curitiba, e eu também morei 5, 6 anos em Curitiba, eu já conhecia ele um tempão, mas já fazia um tempo que eu não falava. Eu fui falar com ele quando a gente estava para acertar já. Ele falou da oportunidade e da vontade de me querer no time. E eu falei para ele, pode contar comigo. Mesmo assim, também, como ele ligou, o Farney também me ligou e o próprio presidente me ligou também. E eu agradeci a oportunidade. E estou muito feliz, cara, muito feliz pela oportunidade de jogar no Guarani. E não vejo a hora de chegar em Campinas para poder conhecer meus companheiros e ter um excelente ano. Um ano da minha retomada. Eu já escutei muitos comentários aí da minha retomada de carreira, da minha retomada para o mercado, né, do futebol. E pretendo voltar a marcar, né, que é o que eu mais quero. Mas o principal é conquistar os objetivos do clube, seja ajudando com gols, com assistência. E quando estiver dentro de campo jogando ou não, vou estar ajudando meus companheiros da melhor maneira. Batista ao vivo conosco, Guilherme Parede, atacante, primeiro reforço do Guarani para a temporada 2026. Ô Parede, um abraço, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Você nasceu em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E disse aí, né, que ficou 6 anos em Curitiba, inclusive jogou na base do Curitiba. Mas você tem residência fixa onde? Olha, eu nasci em Nova Andradina, sim. Eu tenho residência fixa em Curitiba e tenho aqui em Goiânia também. Por último, como eu estava me recuperando da lesão e surgiu a oportunidade por conta de eu ter jogado aqui no clube em 2023, foi um ano muito bom, e eu vim terminar minha recuperação aqui, em Goiânia. E junto a isso, cara, a cidade já tinha me acolhido super bem, os torcedores, as pessoas, enfim, meus filhos se adaptaram super bem, a cidade também, e fez com que a gente ficasse aqui, entendeu? A gente comprou mais um imóvel aqui, para a gente poder se fixar aqui também, né? E a gente pretendia ficar aqui os 2 anos de contrato, que eu tinha mais um ano de contrato ainda, mas aí apareceu essa oportunidade do Guarani, e foi um ano também que não foi muito bom para ambas as partes, tanto para mim quanto para o clube, para o Vila Nova. Eu agradeço pela situação de me tratar minha lesão, agradeço a todos os fisioterapeutas, médicos, enfim, que me ajudaram nesse processo. Mas não foi um ano muito bom para ambas as partes, e a gente resolveu de comum acordo, como eu teria mais um ano de contrato ainda, a gente conversou certinho, analisou algumas coisas, e eu queria alçar novos ares aí e ir para outro lugar, para poder voltar a atuar bem, para voltar a jogar. E eu e o clube conversamos e achamos que a melhor situação era rescindir o contrato e cada um seguir sua vida. Isso, e continuo por aqui, né, treinando para poder chegar muito bem aí em dezembro e começar a pré-temporada junto dos meus companheiros e de todos os torcedores aí de Campinas. CH, a sua pergunta, estamos conversando ao vivo com Guilherme Parede, primeiro reforço do Guarani anunciado para a temporada do ano que vem. Eu desejo boa sorte para ele, que você seja muito feliz em Campinas. Eu tenho uma pergunta, eu queria que você fosse mais específico, explicasse um pouco mais desta última contusão que você teve. Quando que você acabou se contundindo e o período de recuperação? Um abraço para você, boa noite. Boa noite. A minha lesão foi no Japão, em setembro, final de agosto, começo de setembro. E aí eu, junto com os médicos de lá, a gente conversou e eu optei operar no Brasil,
Até por não conhecer, a medicina do Japão é muito boa, mas a confiança aqui, até de estar no meu país, de conhecer as pessoas que eu trabalhei junto, que é o Roberto Tauschmann, que eu conheço há um tempão, que me ajudou, e não pensei duas vezes em ligar para ele. E aí a gente optou por fazer a cirurgia aqui. Aí fiz a cirurgia, eu tinha contrato lá no Japão ainda até o final do ano. Fiz a cirurgia aqui, fiquei um mês em Curitiba. Depois voltei para o Japão. E aí fiquei mais 2 meses, outubro, novembro, fiquei mais 2 meses. E aí vim para Goiânia, para poder terminar minha recuperação e voltei a jogar em maio. Esse foi o que aconteceu. Onde foi a contusão? No Japão. Não, sim, mas o local, joelho, tornozelo. Não, LCA, ligamento cruzado. LCA. Uhum. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Guilherme Parede, nosso convidado de hoje, primeiro jogador anunciado como reforço do Guarani para 2026. Seja bem-vindo, Guilherme Parede. Quero me associar aí aos companheiros, que você se dê muito bem em Campinas, no Guarani Futebol Clube, que é um time de muita história, de títulos, e que você realmente se reencontre na carreira e tenha um ano de 2026 muito melhor do que foi de 2025, que você perdeu quase que metade dele em função de toda essa história aí que você acabou de descrever pra gente. Então, boa sorte, que tudo corra bem para você, que as portas estejam abertas e que você seja muito feliz. E a pergunta é a seguinte: qual o peso na sua decisão de sair de uma Série B em nível nacional e vir para uma Série C de Campeonato Brasileiro? Qual o peso do Guarani disputar o campeonato de elite, a Série A1 do Campeonato Paulista, que é um campeonato extremamente divulgado, de muita visibilidade e de imensamente mais visibilidade ele apresenta do que o Campeonato de Goiás, com todo o respeito. O Campeonato Regional de São Paulo é o mais importante do país. Até que ponto que esse início de calendário do Guarani na elite paulista interferiu e contribuiu aí na sua tomada de decisão? O peso, primeiro agradecer pelas palavras que você disse anteriormente. Muito obrigado. Eu espero sim que seja um ano incrível, um ano de 2026 abençoado, que a gente possa conquistar os objetivos. E o peso é isso que você falou, cara. Eu acho que eu tenho uma carreira assim muito boa, graças a Deus. Joguei em grandes clubes e também estou acostumado a jogar contra grandes clubes, né? Eu acho que isso fez com que pesasse, né? De voltar a jogar contra grandes clubes num campeonato tão visível quanto é o Campeonato Paulista. De estar jogando contra grandes clubes, contra grandes instituições e voltar ao meu nível, né? Que é jogar bem, que é atuar em grandes partidas, jogar bem, fazer gols, dar assistências e estar feliz, que é o mais importante, né? Voltar a ser feliz. É isso, o peso é esse. O peso é disputar grandes jogos contra esses grandes clubes que a gente vai jogar, fazer um ótimo Paulistão e, consequentemente, jogar uma Série C. E, cara, não é porque é uma Série C, não. É porque é por conta da grandeza do Guarani. Eu acho que o Guarani não merece estar onde está. Isso aí é questão de tempo. O ano passado, esse ano, né, ainda não virou o ano, bateu na trave ali. A gente tinha 3 jogos. Se eu não estou enganado, eu precisava vencer um e aconteceu que não venceu e acabou ficando no meio do caminho. Mas eu acho que do ano que vem não passa. Eu acho que 2026 vai ser um ano muito abençoado e o Guarani vai voltar para a Série B. Eu creio nisso e não é à toa que eu estou indo para aí. Não é porque não estou indo para aí por acaso, não estou indo para aí para conhecer Campinas, estou indo para aí para conquistar um acesso, para jogar um grande Paulistão. E é isso, cara. Eu acho que voltar para a Série B, que é o lugar onde o clube merece e merecia já estar, e consequentemente continuar crescendo aí. É um clube grande, um clube que merece muito mais do que hoje.
Pedro Piscinato, a sua pergunta ao Parede. Parede, boa noite, um prazer estar falando com você. Seja bem-vindo ao Guarani, à cidade de Campinas também. Eu queria que você falasse um pouco das suas experiências fora do Brasil. Você defendeu Talheres de Córdoba na Argentina, depois jogou também no Kashima, lá no Japão. Queria que você citasse pelo menos uma curiosidade, o que você vivenciou nesses países. É claro, o Japão é muito mais diferente que o Brasil, a Argentina está próximo aqui, mas eu queria que você contasse aí sobre alguma experiência nesses dois países que você jogou. Cara, na Argentina foi o meu ano o primeiro ano de sair do país, né, do Brasil. Foi um ano, assim, culturalmente foi um pouco difícil, porém, profissionalmente foi muito bom. Foi muito bom porque eu cheguei no clube, a gente já teve um ano incrível, um ano que a gente se classificou para a Sul-Americana. A gente pegou o clube, o treinador era o Cacique Medina, e é por isso que eu falo a questão de sequência. Em 2 anos que eu tive lá, era o mesmo treinador, e ele saiu de lá disputando Libertadores, para você ter uma ideia. Então foi 2 anos muito bom da minha vida profissional. Como eu falei, culturalmente não foi tão boa por ser a primeira vez fora do país. Aí entra a questão de família, minha esposa e eu, a gente estava tentando ter os nossos filhos, o nosso primeiro filho, e acabou que eu não podia, minha esposa também, com os problemas dela junto com o meu, não podia também. Minha esposa, a gente foi no médico, o médico disse que era 99,99% de chance de não ter filho, e aí a gente foi para a Argentina bem frustrado assim, com essa situação, e a gente acabou já marcando uma FIV para ela, e para a gente, né, ter o nosso filho, que o campeonato ia parar no meio do ano. E aí acabou que a gente, chegando lá, os primeiros 2 meses a gente ficou, pá. E aí Deus foi tão bom com a gente que nos abençoou com a nossa primeira filha, que foi a Bela, que foi um milagre. A gente foi para lá e antes disso a Suelen teve uma gravidez ectópica, teve que ir para o hospital, uma gravidez de risco. Ela acabou perdendo o bebê, teve que tirar uma trompa, e lá na Argentina ela engravidou com uma trompa somente. Então eu estou resumindo tudo, né? Mas tem muitas coisas para contar, vocês me conhecendo melhor, a gente vai poder conversar sobre isso. Enfim, é algo particular, mas eu já estou abrindo um pouco, né, do resumo, enfim. Mas aí Deus abençoou, a gente teve nossa primeira filha, deu tudo certo. E foi um ano muito bom, fiz gols no clube, e como eu falei, aí eu peguei o clube jogando só 2 competições, que era como se fosse uma Copa do Brasil aqui no Brasil e a Superliga Argentina. E depois deixamos o clube jogando a Libertadores. Então isso é muito gratificante e até hoje sou lembrado pelos torcedores e pelo clube também. Enfim, e é isso que eu quero que aconteça com o Guarani. Hoje eu estou indo para o Guarani numa Série C e pretendo deixar ele no lugar onde ele merece estar, que é numa Série B ou até mesmo numa Série A. Antes da Série C tem o Campeonato Paulista, o estadual mais difícil do país. Você está sabendo disso, né, Parede? Sem dúvida. Vamos lá, bebê. A Prato sua... muito difícil, mas a gente vai se preparar bem, né? Não tem tanto tempo para se preparar. Ano que vem é tudo mais rápido por conta da Copa do Mundo, né? Mas a gente vai se preparar da melhor maneira nesse tempo que a gente tiver, conseguir fechar bem o time, alinhar com o treinador, com o professor, que ele passar para a gente, para que a gente possa dar o nosso melhor e, consequentemente, fazer um ótimo Paulista. Tá aí, Breno Parede, para você fazer um encerramento.
Bom, eu queria agradecer você, Guilherme Parede, pela atenção, por nos dar esse espaço para fazer perguntas, né? Falando pela primeira vez aqui com a imprensa de Campinas, né? E só para finalizar com você, quando que você chega aqui em Campinas, vai se apresentar? E se alguém já falou, o próprio treinador falou com você sobre o esquema de jogo, porque esse ano ele utilizou boa parte o 4-3-3, né, que foi o que deu muito certo. Ele falou algo desse tipo para você? É um esquema que te agrada também? Quando que você chega aqui em Campinas? Eu não programei certinho a data, mas creio eu que na primeira semana ali de dezembro eu já estarei em Campinas, né, para começar a fazer os exames médicos, consequentemente os treinamentos. E não conversei sobre tática ainda com o professor, a gente não conversou ainda, mas provavelmente a gente vai conversar. E eu acompanhei os últimos 2 jogos do Guarani ali, e aí pude ver um pouco do que o professor gosta. Enfim, vou conversar com ele, vou saber o que ele quer, né, para que a gente possa entender o mais rápido possível. Como eu falei, não tem tanto tempo, mas o que ele puder passar e a gente poder absorver da melhor maneira para que a gente possa fazer um ótimo Paulistão. Valeu, Guilherme, um abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez e boa viagem aqui para Campinas. Cara, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos vocês aí pelas perguntas também, por me escutar também, tá? E conte comigo aí no que precisar, quando estiver em Campinas, tá bom? Um abração para vocês aí e conte comigo sempre, um prazer falar com vocês. Bom, Batista, tá aí o Guilherme Parede, né? Ele que é o primeiro reforço do Guarani. Eu citei antes da entrevista com o Guilherme Parede situações de vários jogadores, aliás, atacantes pela beirada, né? São os principais que vão permanecer, pelo menos tem contrato com o Guarani. O Mirandinha, que para mim foi o principal atacante, apesar dos gols do Bruno Santos, para mim o Mirandinha foi o principal atacante, ele tem contrato com o Guarani. O Dentinho tem contrato com o Guarani também, e outras situações o Guarani vai avaliar, né, de jogadores que possam permanecer ou de jogadores que serão contratados, Batista. Eu vou perguntar aos comentaristas sobre o que eles acharam da fala do Parede. Mas antes, sabe aquele aroma que invade a cozinha, a casa inteira, né? E abre até o apetite, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. São 18 horas e 55 minutos em Campinas. E aí, CH, o que você achou da fala do rapaz? O rapaz, ele gosta de uma entrevista, né, Batista? Mas fala fácil, o rapaz inteligente, claro nas respostas. Poderia ser um pouco mais curto, mas
não dá para dizer que não foi uma boa entrevista. Foi pertinente, boa. Ele respondeu tudo aquilo que perguntamos, não é? Gostei da entrevista, Batista. Gostei de verdade e tomara que ele esteja com saúde. Mas ele colocou aí, fez 21 partidas na Série B desse ano, né? Então deve estar recuperado, porque LCA é uma contusão. Não é simples curar uma LCA, mas me parece que ele está 100%. E você, Tigrão, qual é a sua avaliação do Parede? Fiquei muito impressionado. Sabe por quê? Porque o jogador normalmente tem respostas protocolares, né? Ele não se escondeu. Tem muita facilidade para se expressar e me pareceu ser uma ótima pessoa. A parte técnica, nós vamos avaliar depois dentro de campo. Mas na pergunta do Pedrinho, fora do país, ele nem falou do Japão, né? Porque também a gente estava meio espremido aqui pelo horário. Mas veja que desprendimento. Na primeira vez que ele fala para a imprensa de Campinas, o cara abrir o coração e falar praticamente de um milagre, de uma gravidez improvável de 99,99% de chance de não acontecer, por problemas dele e da esposa, e ainda depois ela perde uma das trompas, e como que por milagre ela engravida e nasce a primeira filha e tal. Então, não é comum isso daí, né? Ele se expôs, claro que contando uma história linda, que o Piscinato perguntou para ele da experiência dele fora do país, como é que foi, não só futebolisticamente falando. E ele falou de uma passagem muito feliz no Tadieres e falou da sua vida pessoal, isso me chamou a atenção. Eu acho que ninguém deve ir a público, quer dizer, ninguém é obrigado, ninguém vai ser cobrado para ir a público e falar de vida pessoal particular. Mas ele teve muita coragem, muita autenticidade. Falou, não, e depois que eu estiver aí nós vamos conversar mais. Vocês vão saber mais a respeito da minha vida e tal. Eu achei isso muito legal, achei ele muito, leve de espírito, muito boa pessoa e muito corajoso. E com relação àquilo que ele falou, que desempenha em qualquer uma das funções do ataque, teve um ano terrível com esse problema aí do ligamento cruzado anterior. Só quem já passou por isso, é o meu caso, é que sabe o quanto é difícil. Você vê que ele se lesionou no final de agosto. Ele volta a jogar em maio. E ainda diz que voltou antes da previsão médica. Ele se lesionou no Japão, é operado em Curitiba, volta para o Japão, quer dizer, tem sofrido aí na profissão. Por isso que eu desejo a ele muito boa sorte, mas me chamou a atenção essa coragem dele, essa autenticidade dele, né? De uma maneira muito genuína, vir a público e até expor, mas nada sério, nada que comprometa, muito pelo contrário, uma linda história, mas é coisa pessoal, familiar, particular. E ele falou de peito aberto, e eu gosto muito de gente assim. Atenção, tem mais um tempinho para você participar. Hoje serão 2 ganhadores, vão levar 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. 2 formas para você participar, né? Uma pelo nosso canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clicou no link, vai para o formulário, preenche o formulário e já estará participando. Ou então pelo site da Rádio Bandeirantes. É radiobandeirantescampinas.com.br. Lá tem uma aba promoções. Entre na aba e aí vai aparecer um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. O sorteio será daqui a pouco, mas ainda dá tempo de você participar. E os ganhadores, obrigatoriamente, poderão retirar até o dia 26 de novembro
das 9 à 1 e das 14h30 até às 17h30. Aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Participe e boa sorte para você. 19h, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro porque o Brasileirão está de volta depois de uma pausa por conta das eliminatórias da Europa, também amistosos, data FIFA. Tivemos inclusive ontem a realização de uma partida, início desta rodada, a vitória do Botafogo sobre o Sport pelo placar de 3-2. Hoje, 7h30 da noite, esse jogo é válido pela 37ª rodada, foi antecipado. Tem Palmeiras e Vitória. 9h30 da noite, Fluminense e Flamengo, além de Santos e Mirassol e também Grêmio e Vasco. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, um jogo, 7h30 da noite, jogo que não vale nada pela última rodada da competição. Tem Vila Nova e Volta Redonda. A rodada será encerrada amanhã, com destaque para Corinthians e São Paulo, que jogam às 7h30 da noite. Destaque também para o jogo entre Juventude e Cruzeiro, tem Bahia e Fortaleza, Ceará e Internacional. Ontem, jogo amistoso realizado na França, o Brasil empatou por 1-1 diante da seleção da Tunísia. Pelas eliminatórias europeias, a Espanha empatou por 2-2 contra a Turquia e garantiu vaga na Copa do Mundo, assim como a Escócia, que venceu a Dinamarca por 4-2, e a Bélgica, que venceu a sua partida. A Bélgica, portanto, venceu Liechtenstein pelo placar de 7-0 e também garantiu vaga na próxima Copa do Mundo. Hoje, pela manhã, mais seleções se classificaram para a Copa do Mundo. Com destaque para as eliminatórias da CONCACAF, Curaçao está classificada para a Copa do Mundo, vai disputar a primeira Copa da sua história. Quem está de volta é o Panamá e também o Haiti. Com isso, todas as seleções já estão definidas. Teremos agora a repescagem com a participação de 6 seleções. Lembrando que o Brasil já tem a sua vaga assegurada para a Copa do Mundo no próximo ano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:06, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas. Tema 1. O árbitro Ramon Abate Abel e o VAR Hilbert Estevam foram suspensos por 40 dias pelo STJD em sessão realizada nesta quarta-feira, por erros no clássico entre São Paulo e Palmeiras no início de outubro. 2 lances capitais do duelo foram analisados. O primeiro foi um pênalti não marcado do palmeirense Alan sobre o São Paulino Tapia e uma possível expulsão de Andrés Pereira em uma falta sobre Marcos Antônio. Pauta 2. Desfalque do Flamengo na final da Libertadores e no restante da temporada. Pedro se pronunciou no início desta tarde e o atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda no treino da terça-feira e só volta aos campos em 2026. Abre aspas. Nação, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o clube vive e os jogos que possui pela frente são muito maiores do que minha ausência nessa reta final. Agradeço todo o carinho de vocês, muito triste por estar de fora, mas confiante no grupo que se dedica e se entrega muito no dia a dia de jogos. Fecha aspas, disse o atacante flamenguista. Tá ruim, hein? O ano pro Pedro não tá fácil, não. Pauta 3. O Brasil será cabeça de chave na próxima edição da Copa do Mundo. A FIFA atualizou o ranking que agora tem a seleção brasileira na 5ª colocação. Além do Brasil, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha e os 3 países sede também serão cabeças de chave pelo ranking da FIFA. A Copa de 2026 terá 48 seleções divididas em 12 grupos de 4 equipes na primeira fase. Até 2022 eram 32 seleções em 8 grupos também de 4. Em 1930 eram 13. 1930 no Uruguai foi a primeira Copa do Mundo. E agora, ano que vem, 48. Começo com você, Tigrão. Qual o tema que você escolheu para hoje, hein? Quero lamentar muito essa situação do Pedro, né? Você falou aí, o ano tá complicado para ele. Ele teve uma fratura no braço, ficou fora, está ficando fora aí dos momentos mais decisivos do Campeonato Brasileiro, também de jogos da Libertadores. Flamengo, com muita dificuldade, chegou à final. E a grande expectativa é que o Pedro pudesse jogar a final do dia 29. Aliás, está chegando, né? Sem ser esse sábado aqui, já é o outro. Sábado agora é 22. Se não mudarem o calendário, se a minha folhinha não cair nenhum número aqui, dia 29 é o outro sábado. Então, sem ser esse, o outro. E a expectativa era que ele jogasse.
e tá fora. Agora a lesão muscular, esquece. Então estava voltando para tentar fazer transição, para readquirir um pouquinho de ritmo, quem sabe para ir para Lima e ficar pelo menos no banco no dia 29, já se despediu da temporada. Mas ele é um cara de cabeça boa, é um cara preparado, é muito bom jogador e tomara que passe logo essa fase de contusões que comprometem extremamente toda a trajetória dele e o resultado esportivo colhido por ele dentro do ano de 2025. Tem que ter força nessa hora, né? Imagina o tamanho da frustração de um jogador com uma participação ativa na trajetória do clube para ganhar o título brasileiro. Não ganhou, mas está no páreo, está liderando. E também para tentar ganhar a Libertadores. E na hora do filé mignon, ele fica fora. Na hora da grande festa. Uma pena. Mas ele é muito jovem e certamente tem muita carreira pela frente. E você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Batista, quero falar da Copa do Mundo e do sorteio que vai acontecer em breve, 48 seleções divididas em 12 grupos de 4. É uma Taça São Paulo com grife, né? E vai aumentar em 2030, tá? Não serão só 48, vai aumentar. Porque a FIFA, ela faz política, né? Ela quer ganhar votos. Então, quanto mais seleções participarem, aqueles que estão no poder continuam no poder. Eu lamento muito. Mas, além do Brasil, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, além desses, Estados Unidos, México e Canadá são os cabeças de chave. Hoje saiu o ranking, o Brasil é o 5º colocado. Eu não entendo muito bem, mas respeito, existe uma regra. E essa regra, ela tá lá, tá posta, mas eu não concordo. Imaginar, eu só queria entender, já chegou a ser primeira, hein? Como é que a Bélgica é a 7ª seleção do mundo? Qual é o título de relevância que a Bélgica ganhou? Então, são coisas que eu não... Aliás, tem muita coisa na FIFA que eu não consigo entender, Batista. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje, hein, bebê? Eu escolhi essa situação do Pedro também porque o departamento físico do Flamengo, junto com o departamento médico, precisam ser questionados. Se ele estava treinando separado por conta da lesão no braço, né? E depois ele volta e a informação que eu tenho é que seria uma sobrecarga de treinos, o problema da contusão muscular do Pedro, ou seja, departamento físico do Flamengo tem que responder essa situação. Como que deixaram ele numa sobrecarga nos treinamentos, ele que não vinha treinando igual ao grupo, e daí acarreta toda essa situação. Pedro fora da final da Libertadores. É claro, o Pedro vem se machucando muito. Isso também precisa ser investigado. Por que o Pedro vem se machucando muito? O Flamengo era para ter um dos melhores, se não o melhor do Brasil, tanto o departamento físico, de preparação física, quanto o departamento médico. E esse tipo de situação não acontece nem em time pequeno. Isso precisa ser investigado. Qual que é o prejuízo? Prejuízo gigantesco para o Flamengo, porque no elenco do Flamengo não tem nenhum centroavante com a qualidade do Pedro. E para esse jogo contra o Palmeiras, ele vai fazer muita falta e também na reta final da Série A do Brasileiro, Batista. Olha, só um comentário em cima do comentário do CH. Às vezes a gente até comenta, né, que os caras falam, pô, não é possível que eles fazem um negócio desse. Parece burrice, parece idiotice. Mas olha, tem organização e método. Veja a questão aí da final da Libertadores. Final única, marca num determinado país
que quase sempre não é o país de origem dos times. E eu, dias atrás, falei aqui, né, da Conmebol, que tem um contrato com uma empresa que faz esses pacotes. Então, pensa, se a final fossem 2 jogos, e dentro do país, Brasil, um jogo no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, a Conmebol não ganharia nada com isso. $4.000 é o pacote para ver o jogo lá em Lima, no Peru. Então, a questão da FIFA aumentando o número de países participantes, já está em 48. Hoje até nos donos da bola, o CH mas vai aumentar, hein? A próxima Copa, lá em 2030, vai aumentar. Vai aumentando e vai aumentar até quando? Vai aumentar até quando tiver 120 clubes. Aí vai concorrer com aquele campeonato. Tem um campeonato maluco com 1.200 times. Acho que em Belém do Pará, que tem um campeonato desse tipo. Então é a organização e método, é faturamento. Envolve uma série de fatores. Ingressos, pacotes aéreos, estadias de hotel. O futebol mesmo não interessa para esse povo. Eles estão um pouco se lixando para a qualidade do futebol. O negócio é ganhar, é faturar. E se para faturar tiver que sacrificar o futebol, que é a galinha dos ovos de ouro. Então, depenando essa galinha de tudo quanto é jeito. E aí retirando o ovo lá de dentro da galinha. Não espera ela botar. Vai chegar um dia que não vai ter mais galinha. Então, tudo bem. Querem faturar, faturem. Mas preservem a galinha. Galinha dos ovos de ouro. Porque vai chegar num momento que não vai ter mais galinha. E aí vai ficar todo mundo chupando o dedo, não é? Ouvinte no ar. Boa tarde, meu caro Batista. Voz inconfundível da Rádio de Campinas. Batista, será que alguém ainda tem alguma dúvida que a minha Ponte Preta, ano que vem, ela vai bater e voltar para a Série C em 2027, no Brasileiro da Série C? Não vai conseguir montar um time à altura dos que estão caindo, que já é certo que deve voltar. E a situação da minha macaquinha, infelizmente, não é das melhores, não. Financeiramente, está com o dinheiro bloqueado. Que jogador que vai vir para a Ponte, fala para mim, que está com essa dificuldade de pagamento? Vai vir só aqueles que não tem para onde ir, que ninguém quer. A realidade do nosso futebol campineiro é esse, infelizmente. E a tendência é piorar. Um abraço a todos, bom final de semana, bom feriado. Abraço, muito obrigado. Mais um. Oi, Carlos Batista, boa tarde. É o Valentim Fernandes do Nobre, Porto Pretano. Ô, Carlos Batista, essa notícia da reforma do Majestoso é uma fake, politiqueira? Ou tem alguma coisa de verdade isso aí? Ou é mais ou menos parecido com a compra do brinco lá pela Lei Pereira? Um abraço, Batista. Bom trabalho. Abraço, muito obrigado. Não é fake news, não é uma ação politiqueira, é uma ação real. Fui pesquisar a respeito da empresa Quadra Capital. Empresa séria, tem uma carteira financeira para mais de 8.000 associados, né? Que ela cuida dessa carteira financeira, 8, 9 mil, então é uma empresa que tem muitos investimentos, inclusive nessa área de projetos de longo prazo. Então é real, não tem nada de fake news isso aí, e nem projeto eleitoreiro. Até porque não tem chapa concorrente, né? A eleição será por aclamação, chapa única. Mais um. Boa tarde, Batista, Eilo e Bianca.
Eu tenho uma dúvida que é mais jurídica do que qualquer outra coisa, mas talvez alguém de vocês possa responder. A Justiça bloqueou as contas da Ponte Preta em detrimento de 4 ou 5 credores, né? Agora, por outro lado, esse bloqueio está prejudicando ou prejudicou já o pagamento de salários de 50 trabalhadores, 40, 50 trabalhadores. Como que pode uma coisa dessa? Como que a Justiça permite que isso aconteça? Porque a Ponte Preta não tem de onde tirar dinheiro. É o dinheiro que estava nessas contas, né? Tá bom? Se vocês souberem me responder, eu agradeço. Um abraço. A Justiça permite muita coisa que prejudica muita gente, meu caro. 19h21, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h24, atenção para os ganhadores. 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. Marina Santana Rodrigues, parabéns. E Mauro Francisco Valiente Júnior. Marina Santana Rodrigues e Mauro Francisco Valiente Júnior ganharam, portanto, os presentes de hoje. Tem até o dia 26 de novembro para fazer a retirada. Aqui na recepção da Band, anote aí o endereço, tá? É a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Horário das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Repito, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30.
traga um documento que contenha o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador, tá bom? Muito obrigado para todos que participaram e parabéns uma vez mais aos ganhadores Marina Santana Rodrigues e Mauro Francisco Valiente Júnior. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, respondendo na lata. Campanha da Seleção Brasileira em 2025. 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, incluindo a goleada sofrida para a Argentina. Defina o ano da Seleção Brasileira em uma palavra. Começo com você, Breno Beretta. Ridículo. E você, CH? Regular. E você, Tigrão? Vexatória. Com 155 mil habitantes, Curaçao será o país com a menor população a disputar uma Copa. Quem ocupava esse posto anteriormente? Começo com você, Tigrão. A Islândia, na Copa da Rússia em 2018. Quer arriscar o número da população ou não? Aproximadamente 350 mil habitantes. Só para fazer uma comparação, a Islândia, 1/3 da população de Campinas. E Curaçao, que vai agora, o ano que vem, com 156 mil habitantes, é menos da metade de Limeira. Olha onde nós estamos amarrando a nossa mula. E você, CH, qual é a sua resposta? Islândia. E você quer arriscar o número de habitantes ou não, CH? Não tenho a mínima ideia. Você, bebê? Eu me lembro de ter visto Cabo Verde uma vez, mas eu não lembro se eles já disputaram. Eu vou ficar com a Islândia também. Vocês acertaram. Islândia, com 391 mil habitantes, participou da Copa de 2018. Então, a resposta correta, Islândia, com 391 mil habitantes. Parabéns, acertaram na lata 2. E na sua opinião, CH, quantos e quais seleções chegam mais favoritas que o Brasil para a Copa de 2026? Se é que você acha que o Brasil é um dos favoritos. Não acho que o Brasil é favorito. Estão, na minha opinião, à frente da seleção brasileira, a seleção espanhola, a seleção francesa, a seleção portuguesa, e eu posso acrescentar mais uma. A Alemanha sempre é muito forte, e são essas 4 que para mim são as candidatas ao título da próxima Copa. E você, Tigrão? Alemanha, França, Espanha, Holanda. E tem mais uma aí, Bélgica. E você, bebê? Todas essas, para mim, estão à frente da seleção brasileira. Bebê? Para mim, Batista, a Argentina em primeiro lugar, depois França e Espanha. Abraço a todos, a bola vai rolar. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Futebol. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na
Bandeirantes, o microfone ele vai com a tradição da Rádio do Brasil. Veiga domina, sai jogando no campo de defesa, vem pro toque, ele bora curtinho com Michel para Veiga. Ele recolhe para o time do Palmeiras, vem para finta em cima da marcação, no primeiro para Andreas Pereira abre para Fux domina para o time do Palmeiras que tenta descer para o comando de ataque, área para jogada solta para o setor de direita, campo de ataque para Alain mesmo na ala direita, aqui mais ofensiva, a bola volta para Fux domina para o seu campo de defesa, recolhe novamente com o Michel, ele prende no campo de defesa, Michel recolhe para a equipe do Palmeiras, vai para o toque para Veiga